5 coisas que você precisa saber sobre SAF. O objetivo deste fundo, chamado Sports Media Futebol Brasileiro, é captar R$ 800 milhões com investidores de vários portes, desde pessoas que investam pelo menos R$ 10.000, até figuras que aportarão acima de R$ 10 milhões para comprar cotas. O dinheiro faz parte da composição entre os investidores que estão comprando 20% dos direitos de transmissão desses clubes, relativos ao Campeonato Brasileiro, por um período de 50 anos. Quem investe no fundo terá o retorno determinado pelo futuro valor desses direitos. Como funciona a estrutura? Para entender como o novo fundo se encaixa na estrutura montada pelos investidores do condomínio formado por Forte Futebol e SAFS, são necessários 2 passos para trás, para enxergar o quadro inteiro. Serengeti e LCP fizeram uma proposta para comprar 20% dos direitos de transmissão dos clubes por R$ 4,85 bilhões, na hipótese de haver uma liga e a inclusão de todos os membros do Brasileirão e da Série B. Esta possibilidade parece distante, pois não houve união entre dirigentes. No cenário intermediário, hoje o mais provável, os clubes do Forte Futebol se unirão às 4 SAFS para vender os mesmos 20%. Como o grupo conta com apenas 22 clubes, e não todos, neste caso os investidores aportarão R$ 2,3 bilhões para a compra dos direitos. Primeiro, os investidores firmarão o acordo com os clubes. Esta etapa foi viabilizada pelos assessores do Forte Futebol, a consultoria Alvarez e Marçal, a empresa Livemodi e a XP, responsável por dar garantias aos dirigentes de que os investidores tinham dinheiro suficiente. Depois, os próprios investidores vão ao mercado financeiro para captar recursos. Na divisão entre eles, a estrutura é composta por 3 partes. Serengeti, gestora de investimentos americana. Life Capital Partners, gestora de investimentos curitibana. Uma seguradora, cujo nome não foi revelado ao mercado. Essas 3 partes criarão um fundo de investimentos chamado Master, que por sua vez aportará os recursos em uma sociedade de propósito específico, SP, em conjunto com os clubes. Por meio desta entidade, clubes e investidores farão a venda dos direitos de mídia do Brasileirão. Hoje se sabe que o valor necessário para viabilizar essa estrutura é de R$ 2,6 bilhões, equivalentes a $533 milhões no câmbio atual. O número aparece em página do material distribuído por XP e LCP. Como se obtém os R$ 2,6 bilhões? É neste ponto em que entram os R$ 800 milhões que hoje começam a ser captados por XP e LCP, por meio do Fundo Sports Media Futebol Brasileiro. Eles representam cerca de 30% do valor necessário para viabilizar todo o negócio. O R$ 1,8 bilhão pendente para chegar ao valor total se divide entre as outras partes, a americana Serengeti e a seguradora, cujo nome não foi revelado. Ainda não está decidido, em definitivo, quanto dinheiro e qual será o percentual de cada uma dessas entidades. Como funciona o novo fundo? O Fundo Sports Media Futebol Brasileiro, que corresponderá a cerca de 30% de todo o investimento e será dono também de 1/3 do futuro negócio, tem a XP como coordenadora e administradora. A empresa é a responsável por fazer a captação dos R$ 800 milhões e a gestão deles. Isto faz com que a XP atue em mais uma ponta da estrutura. Se antes ela era reconhecida como assessora do Forte Futebol na busca por investidores e facilitadora do negócio, ao emprestar dinheiro para os clubes, para mantê-los unidos, agora ela também exercerá o papel de representante legal do fundo, que deterá 1/3 do negócio.